Beleza, deixa eu programar. Boa noite, pessoal, que foi chegando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como diria o William Bonner. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, pessoal. Oi, Vera, tudo bem? Vamos, então. Boa noite. Pessoal, então a gente estava falando lá da petição. Vamos voltar para ela. Lá no nosso modelo de petição. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vai dar paradinha, né? Oi? Deixa eu só fazer um teste aqui. Olha que coisa bacana. Dá para escrever aqui. Deixa eu só, ó. Top. Não sabia que virava isso aqui, não. Professora descobrindo novos recursos. Legal. Deixa eu admitir o pessoal. Então, vamos... daí ele fica aqui. Fica em quadro branco e fica a minha tela. Perfeito. Vamos voltar, então. Pessoal, lá nos fundamentos jurídicos, né? E aí eu vou construindo a situação. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou fechar esse quadro branco. E modelo de petição. Lá naquele caso que eu passei para vocês, é uma filha que está buscando alimentos em relação ao pai, né? E eu expliquei para vocês que não se pode colocar o pedido de alimentos, o valor que você quer, como valor cheio. Por exemplo, eu não posso pedir R$250, eu não posso pedir R$400. Como é que eu vou pedir? Eu vou pedir em porcentagem. Por que porcentagem? Porque a porcentagem, perceba o seguinte, se você está pedindo alimentos para uma criança com 2 anos de idade, esses alimentos, pelo menos, eles vão ficar aí fixados por 15 anos, né, e assim por diante. E você acha que a vida não vai mudar do ponto de vista econômico? Não vai ter reajuste das coisas assim sucessivamente? Vai ter reajuste. Então é importante, eu vou responder aqui, é importante utilizar a porcentagem para isso. Porque se altera, se você estiver utilizando como base, que é o que a gente utiliza, o salário mínimo, pedindo, por exemplo, 50% de um salário mínimo, quando o salário mínimo for corrigido, automaticamente o valor dos alimentos corrige, beleza? Então, por isso que é importante fazer o pedido em porcentagem, porque depois, com o tempo, se altera o salário mínimo, altera o valor desses alimentos. Deixa eu ver aqui o Gustavo. Gustavo, é que assim, eu estou falando em relação à petição inicial, tá? Na petição inicial, pessoal, para nós que somos advogados, a petição inicial, ela tem que ser assim, tratada com o maior amor do mundo. Tem que ser cuidada. Por quê? É ela quem vai definir o caminho do seu processo. Então, ela é uma petição mais robusta, que a gente chama, que você precisa construir o caso, você precisa efetivamente ali esclarecer o que foi que aconteceu e fazer os seus pedidos. Então, ela é uma petição mais extensa. Mas ao longo do processo, depois que você distribui a petição inicial, vai ter outras petições que você vai realizar, que não é mais inicial, porque a inicial é uma só. Petições que a gente chama de só para andamento no processo, se você concorda, se você está ciente. Essas petições de uma folha, não é preciso citar jurisprudência. Você precisa ver qual é a peça que você está fazendo. Peças de defesa e assim por diante. Na petição inicial, eu sempre acho relevante citar jurisprudência. Mas se for uma petição curta, que tem outra finalidade, por exemplo, pedindo a intimação de uma testemunha ou uma outra coisa qualquer, não há realmente a necessidade de citar jurisprudência. Você precisa avaliar o caso concreto. Mas, em termos de inicial, eu acho sempre necessário. Gustavo, isso que eu acabei de dizer. Você falou, né? Dá mais ênfase ou quando for necessário. É isso mesmo. Depende da petição. Quando é petição inicial, né, você não precisa citar 20 jurisprudências, não é isso. Mas em termos, você pensa o seguinte, a minha petição, qual é o objeto central dela? A reparação de danos. Então vamos ver como que o tribunal está entendendo sobre isso. Então, você fala, olha, o tribunal em relação a esse assunto entende assim, e cita.
Cita duas, tá? No máximo duas, não precisa exagerar nisso. É só importante citar ali o posicionamento da questão. Okay? E há petições que efetivamente não precisam da jurisprudência. São petições intermediárias, né? Ali no curso do processo, que vão ser mais curtas e assim por diante. E tem petições, além da inicial, que são mais densas, que a gente precisa argumentar mais. Perceba o seguinte, eu estou falando aqui da inicial, né? Petição inicial, eu distribuindo ação. Eu defendendo o autor. Mas e quando se refere ao réu? A defesa lá do réu. O advogado que vai defender o réu. Ele vai ter que fazer uma contestação. Ele vai ter que contestar a petição inicial. Ele precisa fazer defesa. A contestação, eu preciso argumentar muito mais. Eu preciso achar alguma jurisprudência que salve o meu cliente. Preciso ir buscando argumentos. Então, daí eu preciso construir. E só com 3, 4 linhas você não vai defender ele. A tua peça, o juiz vai olhar e falar assim, o que é isso aqui? Escreveu nada? Precisa escrever. Essa questão dessa argumentação. Oi? Beleza? Então, precisa escrever. Vamos seguir, então. A gente pede a porcentagem, como eu disse para vocês. E aqui, eu, Andressa, né, a gente tem que pedir a questão de despesa extraordinária. Perceba o seguinte. O pai paga, às vezes, lá R$300, convertendo a porcentagem lá do salário mínimo, não sei. Paga R$300. Pessoal, uma criança tem despesa extraordinária. Às vezes a criança fica doente, tem questão de dentista, tem questão de consulta médica que o SUS não cobre, né? Às vezes é uma coisa mais urgente. Como é que fica? Às vezes o valor é insuficiente. Será que o pai vai falar assim, se vira, eu já pago pensão? Não é assim, tá? A despesa extraordinária, ela também passa por essa divisão de valores. E aí eu sempre peço 50% de despesa extraordinária. Por exemplo, com uniforme, consulta médica, odontológica e assim por diante. Né? Claro, comprovado mediante nota fiscal, porque daí o pai tem uma segurança, a autora tem uma segurança e assim por diante. Às vezes a criança está passando mal, vai lá no pronto atendimento da rede pública, o atendimento foi insuficiente, a criança está passando mal, você fala, não tô confiante nisso aqui. Você quer levar para outro médico, né, particular, o cara cobra R$150 numa consulta. Poxa, R$150, vamos dividir isso aí. Pessoal, os alimentos são sempre para o filho. É sempre para o filho. E tudo que for bom para essa criança, né, acho que os pais têm que ter essa consciência. Aliás, tem que ter consciência para ter filho. Que filho dá gasto. Aí vai começar a brigar agora por causa do gasto do filho. Não é bem assim, né? E também peço sempre para que isso seja depositado em conta corrente. Daí eu informo os dados bancários, tá? Os dados bancários. Alimentos provisórios, né? Surgiu nesse momento. Professor, o que são esses alimentos provisórios? O meu pedido aqui é para que esse pai pague alimentos, correto? Mas um processo, ele tem seu tempo. Ele vai demorar meses, anos, não sei, depende de muitas situações. E será que essa criança vai aguardar o término desse processo para receber os alimentos? Não dá, pessoal. É uma situação urgente. E se é uma situação urgente, precisa de intervenção imediata. De modo que na ação de alimentos, o juiz, ao receber a petição inicial e fazer ali um filtro, que a gente chama, inicial, ele vai tentar, ele vai olhar e falar assim, tá, a petição está regular, está bonitinha, ele vai ali fixar os chamados alimentos provisórios. O que são esses alimentos provisórios? Os alimentos provisórios são alimentos destinados à subsistência dessa pessoa durante o curso do processo. Pode ser que na sentença esse valor aumente ou até mesmo diminua. Então, alimentos provisórios, ele não é estável, fica ali durante o curso do processo e pode ser que o valor fique o mesmo. Os provisórios em relação aos defeitos. Você tem aula cedo? Suas aulas cedo ou à tarde? Uma cedo e uma tarde. Cedo que hora? 8. Então, você pergunta. Pronto, desativei o microfone que estava
me atrapalhando. Deixa eu voltar. Ok? Então, os alimentos provisórios, eles são fixados para que a pessoa tenha manutenção durante o processo, correto? Durante o processo. Seguindo, aí eu falo sobre os alimentos provisórios. Aí eu cito uma jurisprudência sobre alimentos provisórios na fundamentação jurídica, né? E aí eu pedi porque os alimentos provisórios, neste caso, também sejam de 40%. Até porque o juiz aí, se ele quiser fixar menos, fica a critério. Mas eu já joguei 40%. E aí vem o pedido. O pedido foi pagamento de 40% de alimentos. Aí vem um requerimento aqui, na verdade, intimação do Ministério Público para acompanhar o caso. Professora, por que o Ministério Público tem que estar no meio desse processo? Porque o Ministério Público, ele tem várias funções, tá? Ele, no processo penal, ele funciona como acusação, lá, denunciando as pessoas, acompanhando o processo criminal, mas ele tem outras atribuições também. Entre elas, zelar pelo que a gente chama de interesse de incapazes. E como é uma criança que está envolvida nesse processo, que está pedindo alimentos, o Código de Processo Civil fala que o Ministério Público precisa acompanhar, precisa ver se está tudo certinho, se essa criança está protegida, e assim por diante, ok? Pedir para citar o réu para vir para a audiência de conciliação e pedir os alimentos provisórios. E também pedir a estipulação aqui do valor da causa. Vamos lá. Lá no Código de Processo Civil, deixa eu abrir aqui. Deixa eu puxar para cá. Questão dos alimentos provisórios. Código de Processo Civil. Vamos entender essa questão do valor da causa. Lá no artigo 292 do Código de Processo Civil. Cadê? 292. Então, o valor da causa. Só o que é um valor da causa na ação? Olha só, é necessário você dar uma precificação, um valor para a sua petição, para a sua ação que está sendo realizada. Para que serve isso? Eu acho que eu já falei. Ela vai servir para calcular custas judiciárias de distribuição desse processo, serve para calcular sucumbência, serve para calcular algumas multas que podem ser aplicadas durante o processo, por algumas situações que não são permitidas durante o processo e assim por diante. E aqui tem algumas fórmulas como você calcula. Por exemplo, ação de cobrança. Primeiro caso, como que vai ser o valor da causa na ação de cobrança? Na ação de cobrança, é o valor total da dívida, corrigida com juros, mora e tudo que tiver direito. É o valor da causa. Então, uma dívida de 10 mil é o valor da causa. Depois, vou pegar algumas aqui. O quinto, ação indenizatória, dano moral. Senhora, mas como que eu vou já dar valor para um dano moral que se eu não sei quanto de dano moral eu sofri? Mesmo assim, ele vai falar assim, ó, mas quanto você quer de dano moral? 15 mil? Então, 15 mil é o valor da tua causa. Ok? Você vai ter que dar um valor. Depois, quando tem cumulação de pedidos, a soma deles. Vamos pensar lá, acidente de trânsito, o cara bateu na sua porta, você teve um corte no supercílio, e você quer danos materiais e danos morais. O dano material de 3 mil, mais o dano moral de 5 mil. 3 mais 5, 8 mil é o valor da causa, ok? Deixa eu só ver aqui o Gustavo. Prof, o juiz pode fixar um valor maior do que uma das partes pediu, ou apenas o que foi pedido? Mesmo que a parte peça um valor muito baixo, você está falando de alimentos, Gustavo? Tipo, alimentos provisórios, alimentos em si? É sobre isso que você está perguntando? Tá. Nos alimentos, ele pode fixar baixo, tá? Ele vai ficar assim, em relação ao que você pediu como limite. Acima disso, ele não vai dar, porque daí é uma questão que a gente chama de julgamento extra-petita, ou seja, além do pedido. Daí ele não pode. Mas abaixo, sim. Vocês vão ver isso em processo civil. Quando eu peço uma coisa, vamos pensar lá, dano moral. Se eu peço 15 mil, e aí o juiz chega lá no gabinete, o juiz fala, nossa, mas esse caso aqui cabia 25.
Ele não vai poder dar 25, ele vai ter que dar no máximo 15, porque você pediu 15 e ele não vai poder dar mais. Ele pode dar menos? Pode, mas não. Mas o juiz não vai poder dar, ok? Porque senão vai dar um rebuliço nesse processo. Pode ser que ele fixe menos, sim. Por que pode ser que ele fixe menos? Vamos pensar o seguinte. A mãe lá, representando o interesse da criança, ela pede ela pede 100% de um salário mínimo. 100% de um salário mínimo. Só que o pai, que é o réu, o devedor de alimentos, recebe um salário mínimo e meio. Paga aluguel, né? Mora com a mãe é doente. O juiz vai olhar essa questão aqui e vai falar, não tem condições esse sujeito pagar 100%. Pagar um salário mínimo, na verdade, né? Tem como ele pagar um salário mínimo? Se eu colocar 100% aqui de um salário mínimo, esse valor total, vai faltar para ele. Esse cara vai passar fome. Então, ele vai ter que dosar aqui, olha, a possibilidade de pagamento dele é isso, mais a necessidade da criança. A necessidade dela não é extraordinária, ela não tem nenhuma doença pré-existente, não tem nada, é uma criança saudável, tranquilo, o juiz vai arbitrar menos. Ele precisa encontrar um termo de composição sobre duas coisas, Gustavo. A necessidade de quem vai receber os alimentos, tá? Quanto que essa pessoa precisa para se manter, e também a possibilidade de pagamento. Alimentos, né, que a gente chama esse termo alimentos, ele não é para enriquecer ninguém, é para dar uma vida condizente. Óbvio que essa questão do valor condizente, a gente vai encontrar situações muito diferentes do Brasil afora. Você vai encontrar pensão alimentícia de R$50, gente. Em situações extraordinárias de extrema pobreza, de vulnerabilidade, você vai encontrar isso. Pensão de R$50. Por quê? Porque é o que o pai consegue pagar. Às vezes ele ganha, sei lá, R$200 trabalhando com um serviço super precário. Como é que ele vai pagar mais? Não tem de onde ele tirar. Só que, quanto mais elevada é as condições de uma pessoa, né, os filhos também precisam ter o mesmo padrão de vida dos pais. Essa é a ideia. Por isso que você vai encontrar, às vezes, pensão de artistas aí altíssimas, de 15, 20, 30 mil reais, a depender do caso. Por quê? Porque essa criança ela tem que ter um padrão de vida condizente com o que esse pai tem. Esse pai que ganha, sei lá, R$1,5 milhão como jogador de futebol, ele não vai pagar uma pensão para o filho de R$300, né, gente? É uma coisa muito injusta. Esse pai tem um padrão de vida muito alto. E essa criança também precisa ter o mesmo padrão de vida, beleza? Então, o juiz, ele olha para essas questões. Ele precisa estar atento à realidade mesmo da situação em si, ok? Então, voltando aqui para o valor da causa, na ação que a gente está desenvolvendo, que é a ação de alimentos, como é que eu chego para encontrar o valor dos alimentos? Está dizendo que é 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Vou fazer um negócio aqui, agora que eu descobri aquele... Cadê? Aquele quadro branco. Aqui. Eu vou aqui. Venho aqui, né? Eu peguei aqui um quadro branco. Como é que eu vou calcular? 12, está falando que é 12 prestações pretendidas pelo autor. Como que eu chego a esse cálculo? Eu vou mudar aqui só os valores para ficar mais fácil de calcular. Vamos pensar que eu estou pedindo 50% do salário mínimo federal, SMF, só a sigla que eu coloquei. 50% de um salário mínimo. O salário mínimo... Luan, só desativa o seu microfone, por gentileza. O salário mínimo, ele está 1.045, se eu não estiver enganado. Eu vou colocar 1.000 só para fim de cálculo, tá? Então, se eu colocar 50% de um salário, eu vou converter aqui como se fosse R$1.000, mas a gente já sabe que é mais, vai dar 500, né? Então, no final das contas, o valor mensal será de R$500. Está dizendo que para eu chegar ao valor da causa, tem que ser 12 vezes, né? Olha aqui no Código Civil. Na ação de alimentos, 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, vamos voltar aqui, ó. O que eu vou fazer?
12 vezes 500 e vou chegar ao valor da causa na ação de alimentos, que vai dar quanto aí? Vai dar 6.000, né? 6.000. Pessoal, eu fiz direito porque eu não sei matemática. Então, o valor da causa, que é esse valor aqui, ó, esse valor aqui é o meu valor da causa na ação de alimentos, tá? Esse é o valor da causa. Consegui descobrir a partir desse cálculo, que pede o artigo 292 do Código de Processo Civil. Ah, deixa eu limpar aqui essa bagunça. Fechar aqui. Voltando agora. Então, o valor da causa, calculo desse jeito. Deu para entender, pessoal, o cálculo? Com base, utilizando o Código de Processo Civil, jogando aqui para os valores. Vocês entenderam o cálculo? 12 vezes as prestações pretendidas pelo autor? Deu para entender isso? Vocês estão aí? Vocês desativaram tudo e foram ver Netflix? Estão vendo live do Chitãozinho Chororó? Nem sei se é hoje. Estão vendo alguma coisa? Beleza, pessoal. Se deu para entender, fico tranquila, tá? É hoje a live do Chitãozinho Chororó? Pessoal, Evidências é um hino, né? Evidências é top demais. Meu Deus do céu. Essa música não tem quem não cante, né? É sensacional. Evidências é um hino do Brasil. Tem que trocar o hino do Brasil por Evidências, Chitãozinho e Chororó. Vocês vão ver só. Com certeza a gente vai progredir mais ainda. Ok? Então, o valor da causa, nessa ação, vocês entenderam como é que eu calculo. Ok? As provas. As provas, no meu caso aqui, eu falei que são as provas admitidas em direito. Porque as provas, durante o processo, ela vai se fazer necessário especificar. Pode ser a prova testemunhal, pode ser prova documental, pode ser prova pericial e assim por diante. Tá? E aí, por fim, eu vou colocar, nestes termos, pede espera deferimento, datar, colocar o advogado e OAB. Meus caros, na prova da OAB, nós não podemos nos identificar. Lá na prova da OAB tem duas fases, né, que a gente viu. A primeira fase e a segunda fase é uma prova prática. Quando a gente vai fazer as peças na segunda fase, que pode cair petição inicial, se for direito civil, pode cair resposta à acusação penal, aí você está fazendo sua petição, super empolgado. Ao final, pelo menos, né, até hoje está assim, não sei quando vocês forem realizar a prova, mas acredito que não deva mudar. Você não pode identificar, você não pode colocar aqui, por exemplo, Andressa e OAB, inventar um OAB. Você vai colocar advogado, OAB mesmo, sem identificar, porque o examinador não pode saber quem é a pessoa que está fazendo essa prova. Isso aqui desclassifica o candidato, hein? Se identificar, inclusive o edital ele fala sobre esses sinais identificadores. Se você se identificar, já era, meu amigo. Tomou balão. Já era. Tá? Então, tem que se atentar a isso, que você não pode se identificar. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. Tem mais alguma coisa? Ah, concorda, né? Chitãozinho Chororó. Não tem, pessoal. Melhor dupla sertaneja, né? Que veio depois, nada substitui Chitãozinho Chororó. Então, terminamos petição inicial. Vamos começar, então, agora um assunto que também vai ser de interesse de muitas pessoas. Magistratura, né? Magistratura é o cargo de juiz. Nós chamamos de magistrado ou juiz. Com certeza, muitos de vocês querem ser juiz e serão juiz. Vamos entender, então, como que a gente ingressa nessa carreira, quais são os requisitos e assim por diante. O concurso, ele é um pouco complexo no sentido dele, ele é extenso, às vezes dura mais de um ano, tem várias fases e assim por diante. Então, tem que entender como é que isso funciona, ok? Então, vencemos a questão do advogado. Eu vou pedindo para que vocês vão treinando a petição, não precisem me entregar ainda, tá? Mas treinem a petição, de preferência, à mão, porque na OAB ainda nós não temos a prova da OAB de forma digital, mas até onde eu sei, a OAB quer transformar, eu acho que talvez vocês já possam fazer por esse sistema, de uma forma informatizada. Se vai ser feita de casa, acredito que não. Mas no local em que houver a aplicação da OAB, eu acredito que com o tempo ela vai ser informatizada, sim. Tá? Vai ser informatizada. Vamos ver para onde vai.
Então, magistratura, né? Pessoal, vocês sabem quais são as fases do concurso de juiz? Tem alguma ideia? Já deram uma pesquisada? Ou não? Pessoal, tem 5 fases esse concurso. 5 fases, concurso de juiz. Tá? É um concurso demorado, 5. 5 fases, Érica. 5 fases. É um concurso demorado porque tem muita coisa mesmo para acontecer. Tá? Ser avaliado de cima e embaixo, revirado do avesso para esse concurso. Vamos entender a estrutura dele, entender algumas coisas. 5 fases. Primeiro, a primeira etapa é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O que é isso? São provas, é uma prova com questões fechadas. Tá? Questões fechadas, você precisa atingir um número mínimo lá, que eles vão chamar de nota de corte, para conseguir chegar para a segunda fase. Então, a primeira fase é só questão objetiva mesmo. Tá? Questão objetiva. Que é uma fase que é possivelmente a que mais derruba, né, a primeira, no sentido de o pessoal já fica retido ali, na primeira fase, dessa questão objetiva. Vou falar isso também. Under ou Anderson? Não sei se é Under ou Anderson. Só tá Under aqui. Anderson, beleza. Então, a primeira etapa, a prova objetiva, ok? Demanda muito estudo mesmo, é um concurso que tem um nível de profundidade grande, mas não é para dizer assim, olha, esse concurso é impossível, não. É só saber que ele é um concurso mais complexo, no sentido, demora para você conseguir cada vez estando mais afiado e mais próximo a ele. É sempre importante ter uma rotina de estudos, uma disciplina, e começar estudando cedo, que vai dar certo. Tá? Que vai dar certo. Depois, a segunda etapa do concurso da magistratura é 2 provas escritas, de caráter eliminatório. Como assim 2 provas escritas? São 2 sentenças. Uma sentença criminal e uma sentença civil, tá? Uma sentença criminal e uma sentença civil. É a prova de sentença que a gente chama do concurso da magistratura. E essa prova também precisa de treino, né? Fazer a sentença, eles dão uns assuntos difíceis para a pessoa ver se a pessoa realmente está por dentro do que está acontecendo, se ela sabe estruturar uma sentença e assim por diante. Então, a segunda etapa é a prova de sentença, que a gente chama. A terceira etapa, de caráter eliminatório, tem várias coisinhas acontecendo. Então, vamos pensar que você passou da prova objetiva, passou da prova de sentença e foi para a terceira etapa. Já vou falar da atuação, da questão da atividade jurídica, tá, Érica? Já vou falar. Um segundo, já chego lá. Primeiro eu estou falando das etapas. O Anderson também perguntou. Então, na terceira etapa, você precisa passar por uma sindicância de vida pregressa e investigação social. Essa sindicância de vida pregressa, pessoal, é saber quem é você. Se você tem passagem, né, se você tem antecedentes criminais, as redes sociais hoje são olhadas, tá? Nós temos a comissão de concurso. Quando as pessoas estão avançando de etapas, eles procuram saber se o candidato tem Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, não sei mais o que tem de rede social por aí, tem muita coisa. Por quê? Porque as redes sociais, pessoal, e aqui vai uma dica já para quem quer concurso, ela é uma vitrine. Não só para concurso, para a vida. As nossas redes sociais, elas funcionam como uma vitrine. Elas mostram ou um pouquinho do que a gente é, ou um pouquinho do que a gente imagina que seja. Se você publica conteúdos, por exemplo, 420, que é aquela sigla que vocês sabem bem, relacionada à questão de maconha e assim por diante, você imagina a comissão de concurso olhando o teu perfil e falar, poxa, mas não é uma conduta que um juiz, futuro juiz, pode ter? Que isso? Tá? Postando foto empunhando armas e assim por diante. Era lá. Quero um juiz que tenha uma postura de juiz. Um juiz que seja, né, saiba
que ele será julgado por tudo, ele vai ser um funcionário público. Então, as redes sociais, cuidem muito bem delas, tá? Não só para concurso. Nós somos julgados pelas nossas redes sociais, o conteúdo que a gente posta lá. As pessoas veem, as pessoas analisam isso. Então, a gente é medido por isso hoje. É uma coisa que é inevitável, é uma sociedade informatizada. Então, as redes sociais são buscadas para saber quem é esse candidato, aonde você trabalhou, se você passou por outro local, às vezes a comissão ela vai até o local entrevistar, se você fez um estágio como juiz, vai lá, olha, lembra desse cara? Pois é, ele está aqui no concurso, o que o senhor tem a dizer sobre ele? Ah, é um ótimo estagiário, excelente. Então, cuidar das relações interpessoais também, né, por onde a gente passa. Imagina se chegar lá e falar, esse era meu estagiário, mas o cara não vinha trabalhar. O cara não vinha para o estágio, não fazia nada. Chegava aqui, ó, ficava jogando Free Fire ali no canto. Não fazia nada. Era lá, vai dar uma pesada, né? Então, cuidado com as relações interpessoais. Exame de sanidade física e mental. O exame de sanidade física no concurso da magistratura não é igual ao exame de aptidão física, que é o TAF, lá de um concurso da Polícia Federal, da Polícia Militar. Tá? Não é TAF. São exames de sangue mesmo para aferir a saúde de maneira mais tranquila. Você não vai precisar correr, voar para ser juiz. Tá? É só mesmo para saber como está a sua saúde, se está em dia. Saúde, o exame de sanidade mental também, para ver se o juiz não tem algum problema mental também, né, o futuro juiz, vamos ver se esse candidato vai conseguir ter um equilíbrio para encarar essa profissão. O exame psicotécnico. A quarta etapa vem a prova oral de caráter eliminatório. Pessoal, a prova oral é uma prova oral. Como é que vai funcionar? Você terá um dia, marcarão sua prova oral. Você passou da primeira, segunda e terceira etapa. Aí vem a prova oral. No dia específico, você vai comparecer ao local e ali você vai ser arguido. Professora, como é que é uma entrevista? Não, é prova. Você vai chegar lá, vão ter vários examinadores, que podem ser juízes, desembargadores. Aí você passa primeiro para o examinador de direito constitucional. O examinador vai falar, candidato, sorteia o ponto lá, né, tem 10 pontos às vezes, ou fazem perguntas livres. Candidato, eu quero saber sobre controle de constitucionalidade. Se no controle de constitucionalidade, para quais casos cabe a ação de descumprimento de preceito fundamental? Ele vai te perguntar sobre o assunto jurídico mesmo. Não é assim, oi, tudo bem? Então, por que você quer ser juiz? Não. Eles podem até brincar com você, tentar te soltar, mas eles estão te avaliando pelas respostas dadas aos assuntos que foram perguntados. Ok? Depois vem o examinador de direito penal. Candidato, gostaria que você me explicasse o que é a medida de segurança em direito penal? Para quem que cabe? Tem prazo certo hoje? Quais são as jurisprudências aplicáveis? Nossa, professora, pesado, hein? Pesado, pesado. Mas uma pessoa que chega numa prova oral, pessoal, ela já está muito afiada. Tá? Ela está muito afiada, é muito tempo de estudo mesmo. Gente que estuda 5, 6 anos para esses concursos. Então, a pessoa já está com um acúmulo de conhecimento muito vasto. Então, o que é mais importante, a meu ver, na prova oral, para quem pensa nos concursos, é ter o jogo de cintura. Conseguir estruturar a resposta, ter uma impostação de voz. Não adianta chegar assim, olha, eu acho que o controle de constitucionalidade é essa. Isso vai ser analisado de você. Você vai falar assim, doutor, controle de constitucionalidade, em relação à ação de descumprimento de preceito fundamental, ela cabe para, primeiro, violação de preceito fundamental, que embora nós não tenhamos aí um conceito específico do que seria isso, para a questão de normas pré-constitucionais, você vai construindo, vai falando com calma, com pausa e assim por diante. Tem professores que fazem treinamento para alunos e toda a calma do mundo. E aí, por fim, a última etapa, a avaliação de títulos de caráter eliminatório. Eu já vou dizer o que são esses títulos, tá? Caráter classificatório, perdão. Então, na quarta etapa, você já vai ali saber a questão da aprovação ou não. E a última etapa, ela só vai te classificar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a gente vai ver o que são esses títulos.
Se você laureou academicamente, tem um pontinho a mais. Se você tem artigos publicados, um pontinho a mais. E aí você vai somando, né? Professora, faz diferença entre estar em primeiro e último lugar como aprovado? Às vezes não, porque primeiro, no sentido de entrar para ser juiz, tá? Passou lá, pessoal, esses concursos estão dando em torno de 15 mil pessoas. Às vezes a concorrência é tipo 1.000 por uma vaga, dependendo, é muita gente, muita gente. Aí passa só lá 14 pessoas. Se tem 15 vagas abertas, passaram 14, 14 vão tomar posse. Professor, então vai ter diferença entre passar em primeiro e último? Olha, depende. Passar, você passou. Às vezes o que acontece? Os primeiros colocados vão pegar os lugares melhores. Tem o dia, você foi aprovado, aí vem o dia da posse. Aí te chamam antes e falam assim, cara, você tem que vir aqui escolher a comarca de atuação. Aí tem as comarcas que são as desejadas e as que o pessoal não quer saber muito, assim, porque é mais difícil. Aí tem uma comarca para você. Você mora em Paranavaí, tua família está aqui. Aí, primeiro local, a comarca a mais desejada é, sei lá, uma comarca de início, assim, que muito boa. Nova Esperança, é inicial, não lembro se é Nova Esperança. Mandaguaçu. Pô, Mandaguaçu é o céu, cara. Você está do lado de Maringá, você está perto da sua casa, é uma baita de uma comarca. É uma baita de uma comarca. E aí o cara lá do último lugar, sobrou para ele Barracão, que é aqui na ponta, com quase Santa Catarina, divisa ali com a Argentina, se não estiver enganada, né? Enfim, já bem distante, sobrou Palmas. Fria pra caramba. Temperatura média de 15 graus por ano. Fria demais. Você tá em Paranavaí, que é quente, né? Tem mais sol. Em Porto Rico perto, e você vai para Palmas. Vai congelar. Você não quer muito. Mas em termos de entrar no concurso, às vezes não vai fazer diferença, não. Só vai ser essa questão de para onde você vai e assim por diante. Ok? De concurso estadual, né? Porque concurso federal, aí a situação pode ser mais complicada. Tem uma comarca no Paraná e tem uma lá que é no interior do Amazonas. Para você chegar na comarca, você vai ter que pegar um barco, né? E atravessar para chegar na cidade. Sei lá, Tefé, que chama, no Amazonas. Pessoal, isso é sério, tá? Tem local lá que a Caixa, a Caixa Econômica, ela passa no Rio, sem brincadeira, não tô zoando. Ela passa no Rio, marca um dia, eles passam no Rio para as pessoas fazerem movimentação bancária. Tem um cara que eu sigo, que quando ele foi aprovado, ele foi tomar posse, ele foi para uma cidade lá que o negócio era puxado. Às vezes o cara vai para o interior do Pará, que tem situações de conflitos agrários, que o cara dá medo, né? Morrer, mexer com o dono de terra lá daqueles locais, é complicado. É você e Deus, filho, não tem família. É o filho chorando e a mãe não vê. Né? Então perceba que tem isso também. O concurso ele tem algumas implicações, você vai ter que abrir mão de muita coisa também para estar no concurso. Vale a pena? Muito, mas a gente tem que saber também que a vida ela vai te exigir algumas coisas. Internet instável. Pessoal, falta 1 minuto. Na próxima aula, a pergunta do Anderson e da Érica sobre os anos de atuação, eu vou responder, mas já adianto aqui, são 3 anos de atividade jurídica. E aí a gente vai ver com o que se preenche, se é advogando, se é dando aula, ou com o quê. Beleza? Então eu vou encerrando a aula, deixa eu ver se não me derruba aqui antes, porque vai derrubar, falta menos de 1 minuto. Ok? Então eu vou indo, agradeço a presença